Menino pobre, talentoso e muito corajoso. Daverson enfrentou as dificuldades da vida e hoje é um exemplo raro no futebol. A história passa pela fome, viagem à Europa sem dinheiro, até fazer sucesso na Espanha, marcando um gol na vitória por 2-1 sobre o Barcelona, em pleno Camp Nou. Fala galera, tudo bem? Eu sou Anderson Vieira, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um episódio da série Jogando pra História. E nesse quarto episódio eu vou contar a história dele, Daverson, o Predestinado. Antes da gente começar, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Daverson Brum Silva Acosta nasceu no dia 8 de maio de 1991, no Rio de Janeiro. Eu não tinha nada. Trabalhava na praia vendendo água, refrigerantes, petiscos, e eu não acreditava que teria forças para mudar aquela situação. Mas consegui tirar forças e passei a crer que se trabalhasse duro, eu poderia transformar tudo isso. E foi a junção disso que me fez o jogador que sou hoje. Um batalhador que sempre se lembra de quão difícil era na época que eu não tinha nada. E eu consigo usar isso para seguir lutando, disse o jogador. Daverson no futebol começou nas categorias de base do Grêmio Mangaratibense, que disputava na época a Série C do Campeonato Carioca. Em 2 anos no clube, disputou 31 jogos, anotou 18 gols e ele logo chamou a atenção por suas habilidades no ataque. E o Benfica decidiu levar o jogador para Portugal. Lá ele passou por período de testes e foi contratado, mas ele atuaria no Benfica B. Daverson passou por dificuldades para sobreviver em Portugal, e foi então que apareceu o atacante brasileiro do Benfica, Allan Kardec, e o convidou para morar em sua casa até conseguir melhorar sua renda. Como vascaíno de coração, já tinha o Allan como ídolo, e depois ainda cheguei aqui e dividi o quarto alojamento com ele. É um cara que me ajudou muito em Lisboa, disse Daverson. A sua passagem pelo clube português foi curta, marcou 8 gols em 29 jogos, e ele foi contratado para jogar no Belenenses, outro clube de Portugal. Lá ele marcou 12 gols em 34 jogos e foi emprestado ao Colônia da Alemanha, onde jogou por apenas 9 jogos e marcou 2 gols. Retornou ao Belenenses, mas as suas lesões atrapalharam bastante seu rendimento e ele foi vendido ao Levante por 2 milhões de euros. Ao chegar ao futebol espanhol, ele realizou sua estreia no dia 23 de agosto, a derrota para o Celta de Vigo. Marcou seu primeiro gol na elite do futebol espanhol no dia 23 de setembro, anotando no último minuto da partida contra o Eibar, empatando a partida que terminou 2-2. E ao final do campeonato, ele ficaria com 9 gols em 33 jogos. Chegou a marcar na derrota por 3-1 contra o Real Madrid. O Levante foi rebaixado e o Deportivo Alavés contratou o atacante por empréstimo. Ele marcaria o seu primeiro gol pelo clube, abrindo o placar contra o Barcelona em pleno Camp Nou, na vitória do seu time por 2-1. Também balançou as redes novamente contra o Real Madrid, marcando o único gol do Alavés numa derrota em casa por 4-1. Ambos jogos foram disputados pela La Liga. O clube terminaria a temporada 16-17 nono colocado e foi finalista sendo vice-campeão da Copa do Rei, perdendo a final por 3-1 para o Barcelona, em partida realizada no Vicente Calderón. Em julho de 2017, Daverson assinou com o Palmeiras, mas foi em 2018 que o atacante atuou em 26 partidas do Campeonato Brasileiro, marcando 9 gols importantes para a campanha do título nacional, como nas vitórias nos clássicos contra São Paulo e Corinthians, além de ter concedido 2 assistências. Terminou a temporada como campeão brasileiro, tendo feito o gol do título na vitória por 1-0 diante do Vasco. Já na temporada seguinte, 2019, ele teve 33 jogos e 7 gols. Porém, em janeiro de 2020, ele foi emprestado ao Getafe, e lá jogou 7 jogos e não marcou gol. E assim o clube decidiu não exercer o direito de compra e devolveu o jogador em junho do mesmo ano. E ele permaneceu na Espanha, sendo novamente emprestado ao Alavés. O acordo do atacante com o clube espanhol seria válido até o fim de junho de 2021. Entretanto, em maio, Daverson anunciou que não permaneceria no clube espanhol, concluindo a sua segunda passagem com 29 jogos e 1 gol, e ele novamente retornaria ao Palmeiras. Ele foi reintegrado ao elenco palmeirense em junho de 2021 e voltou a atuar no clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e na partida seguinte marcou seu primeiro gol no seu retorno ao clube, uma vitória por 3-0 contra o Juventude. E em novembro de 2021, pela final da Libertadores da América contra o Flamengo, o atacante entrou em campo no início da prorrogação
E o predestinado marcou o segundo gol do Alviverde na vitória por 2-1, após falha de Andrés Pereira. Daverson pressionou o meia rubro-negro, roubou a bola e finalizou na saída de Diego Alves, assim trazendo mais um título da Libertadores para o Palmeiras. E naquela temporada, ele concluiria com 31 jogos e 5 gols. O seu último jogo pelo Palmeiras seria em março de 2022, no empate por 1-1 contra o Red Bull Bragantino, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Daverson entrou no segundo tempo, fez o gol de empate em cobrança de pênalti e pouco tempo depois ele foi expulso por reclamação com a arbitragem. E a sua trajetória no Palmeiras se concluiria com 127 jogos, 29 gols e 9 assistências. Em agosto de 2022, foi anunciado como novo reforço do Cuiabá. Estreou pela equipe em uma vitória em casa por 1-0 contra o Juventude, válida pelo Campeonato Brasileiro. O seu primeiro gol foi marcado contra o São Paulo no empate por 1-1. Atualmente, ele ainda está no Cuiabá e desde que chegou ao clube até aqui são 44 jogos e 19 gols marcados. A realidade de Daverson é a realidade de muitos jogadores. Da pobreza, dedicação, trabalho duro e uma oportunidade. E o seu ápice foi ser o homem-gol do título da maior glória do futebol da América do Sul. Daverson é um jogador guerreiro, chamado de Coringa por muitos. Ele foi das polêmicas até atualmente ter se convertido e ter entregado a sua vida a Jesus. Esse é Daverson, o predestinado. E para você que chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado novamente. Eu sou Anderson Vieira. Me segue para mais.